Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do terceiro ano do ensino médio. Para quem não me conhece, meu nome é Clécio. Vou trabalhar a disciplina de língua portuguesa, conteúdo referente ao módulo 3, segunda aula aí de substantivo e última. Pessoal, como se trata de um conteúdo bem extenso, a gente vai tentar acelerar um pouquinho. Eu só quero lembrá-los que o livro também está disponível na sua versão digital, juntamente com o roteiro de estudo SAS ao vivo e SAS TF no portal SAS, além de videoaulas do próprio sistema SAS. Vamos lembrar que esse é um tempo de crescer, então vamos avançar com as nossas aulas. Eu parei na última aula falando a respeito de flexão de número de substantivos e eu vou falar hoje a respeito de algumas exceções dessas flexões e também pretendo trabalhar a flexão dos substantivos compostos. Tem algumas regras bem interessantes para nós. Flexão de número, a gente tem algumas exceções, por exemplo, abdômen, espécimen e hífen fazem plural variável. A gente tem duas formas, pode ser abdômenes ou abdômenes, pode ser espécimens, ou espécimenes, hífens ou hífenes. Então tem as duas formas, estão corretas. Essa segunda forma de todos os exemplos é um tanto estranho, mas a gramática coloca como correta. Cais e cós são invariáveis, então não sofre variação, tanto para o singular quanto para o plural. Estou falando de flexão de número. Entretanto, existe o registro de causes, é aceitável pela gramática como correto. Mal e cônsul fazem plural em males e cônsules, diferente aí das regras, por isso é exceção. A palavra réptil e projétil, além, né, da regra que eu apresentei, é aceitável também o plural deles como projéteis e répteis. Tá bom? Esse recorte aqui que eu estou explicando para vocês está no livro, na página 24, no canto inferior direito, tá bom? Então na página 24 tem isso aqui, é a mesma coisa do livro, eu recortei a parte do livro para você. Algumas palavras terminadas em ão admitem mais de uma forma de plural, por exemplo, anãos e anões, está correta as duas, apesar de anões ser mais recorrente. Vulcãos e vulcões, apesar de que vulcões é mais recorrente. Ermitão pode ser ermitãos, ermitões, ermitães, tanto faz, tá? As três formas estão corretas. Essa é uma exceção. Tome nota para você, também é exceção. O ilhó, os ilhós. Eu estou falando de plural cumulativo. Como é isso? É quando uma palavra que tem plural, os ilhós, se torna, digamos, um substantivo coletivo. Os ilhós. Oilhós, né? Oilhós. Que é um conjunto de ilhó. Oilhós. Aí ficou no singular porque agora se tornou coletivo. Aí a gente aplica o plural novamente. É o plural do plural. Aí fica os ilhoses. Então é quando se torna um substantivo coletivo, que estava no plural, e você tem que aplicar o plural de novo. Por isso se chama plural cumulativo. Bom, eu falo que se torna um substantivo coletivo porque é exatamente isso que acontece. Tá joia? Quando a gente diz o ilhós, que é o conjunto de ilhó. Tá bom? Não é bem o que a gramática fala, mas é o raciocínio do processo é esse. Só para você entender. Tá bom? Casos especiais. Alguns substantivos só são empregados no plural, por exemplo, óculos. Então é o óculos, os óculos. Né? Mas nesse caso você não tem o óculos. É errado falar o óculos. Você tem sempre que falar os óculos. Mesmo tendo só um professor, mesmo tendo só um, você vai dizer os óculos, porque só são empregados no plural. É diferente de dizer o ônibus e os ônibus. Porque no caso de o ônibus é um veículo, é um carro, né? O ônibus. Os ônibus são mais de um veículo. Então são vários ônibus, os ônibus. No caso dos óculos, sempre serão os óculos, tendo um ou tendo 20, 50, não importa. Isso vale para as outras palavras como pêsames, anais, belas artes, olheiras, núpcias, arredores, bodas e trevas. Existem casos de plural metafônico. Metafônico, meta é mudança. Fônico, som, mudança de som. Como isso acontece é muito tranquilo de entender. Eu acredito que no dia a dia vocês já perceberam isso. Alguns substantivos têm tipo fechado no singular e aberto no plural. Por exemplo, jogo, fechado. E no plural, jogos, abriu. Jó para jô. Ó, era jogo. Aí virou jogos. Então o jó aqui mudou de jô para jó. Era jogo, fechado, mudou para jó, jogos. Quando vai plural, abre. O som fica aberto. Então, povo, fechado. Povos, fechou. Esforço, esforço. E assim, vários acontecem. A gente chama de plural metafônico. Alguns substantivos podem ter significado alterado quando é empregado no plural. Por exemplo, bem, que seria qualidade, uma virtude. Ó, essa pessoa é uma pessoa do bem, bondosa. E bens, que não tem nada a ver com bem. Bens se refere a matérias de posse que você tem, as coisas que você tem de posse. Por exemplo, seus bens
Quais são os seus bens? Ah, professor, eu tenho uma bicicleta velha e um tênis furado, então são seus bens, né? Mas tem gente que tem iate, etc. São os bens da pessoa, são as posses que ela tem, então, de propriedade. Copa, que pode se referir àquele cômodo ligado à cozinha, ou copa, se for plural, ele se refere ao baralho. Gente, não é porque foi pro plural, porque são palavras diferentes quando você coloca no plural, mas na verdade não é a intenção de colocar no plural, tá bom? É porque são palavras diferentes quando você faz a pluralização delas, que não é plural, são palavras diferentes na forma. Esse slide aqui está na página 24 do seu livro, também foi um print, uma foto do seu livro. Continuando, flexão de gênero. Nós temos aí na flexão de gênero alguns tipos de flexão de gênero e eu preciso apresentar essa teoria para você. Eu sei que eu já falei, mas só para você entender. Os chamados substantivos heterônimos, a gente está falando de flexão de gênero, é aqueles que mudam a forma inteira deles, né? Hétero quer dizer diferente, então são diferentes na forma. Homem e mulher, então feminino de homem é mulher. Vou colocar feminino homena, não existe, né? Então muda a forma inteira é heterônimos. Cavalo, égua, boi, vaca, carneiro, ovelha, assim vai. Pai, mãe. Substantivos, e continuando essa questão dos heterônimos, que muda a forma, né? A gente tem substantivos terminados em o. Para o feminino você coloca a, mudou a forma também. Gato, gata, menino, menina, lobo, loba. Então muda de o para a. Substantivos terminados em consoantes que formam o feminino, né? Você acrescenta só o a. Por exemplo, freguês, terminou em consoante S. Para feminino, acrescenta o a. Então freguês, freguesa, Deus, deusa, contador, contadora. Aqui no caso C, né? Até agora está muito tranquilo, né? Aí pode ser que agora fique um tanto confuso, mas se você lembrar que você já conhece as palavras, você vai perceber que não tem nada confuso, tá? Determinados em ão para oa, leitão, leitoa, tudo terminado em ão, ó, on para an, irmão, irmã, não tá aqui no exemplo, mas só para você entender, anão, anã, campeão, campeã, né? Cidadão, cidadã, ão para an, então a gramática permite isso. Ão para ona, espertalhão, espertalhona, folião, foliona. Tranquilo com isso, gente? É muito fácil, muito tranquilo. Ok? Então tá ok. Vamos lá, continuando. Terminado em or, masculino, feminino pode ser, você muda a terminação, né? Para a, eira ou tris. Então terminado em or, leitor, leitora. Terminado em or, arrumador, fica arrumadeira, agora ficou eira, tá vendo? Imperador, terminado em or, masculino, feminino fica imperatriz, terminado em tris. Mais um caso para você, quando se refere em títulos de nobreza. Só título de nobreza aí. Então pode mudar a terminação do masculino. Pode ficar esa, essa ou isa. Então, barão, baronesa. Abade fica abadesa. Né? Abadesa, dois S's. Sacerdote, sacerdotisa, terminada em isa. Substantivos terminados em e são uniformes e não tem variação. Tá bom? Por exemplo, estudante, a estudante. Só que, isso, claro, é marcado pelo artigo, só que quando há variação, que são as exceções, fica assim. Aí as exceções que são os heterônimos, que muda a forma. O elefante, elefanta, governante, governanta, gigante, giganta. Tudo bem? E aí vem a grande dúvida. Professor, presidente. Que a gramática diz uma coisa e a gente vê outra forma aí. Porque o correto que a gramática ensina é o presidente e a presidente. Não muda, só é marcado pelo artigo. Entretanto, no governo de Dilma Rousseff, ela sempre dizia eu sou a presidenta. Ela sempre falava presidenta. Como não existia a forma, ela criou uma lei dizendo que presidenta é correta, é uma forma correta. Você vai encontrar na internet que presidenta foi uma forma utilizada lá no século XVIII, XIX. Mas nós não estamos no século XVIII, XIX, nós já estamos no século XX. Então a língua evolui, então presidenta caiu em desuso. Por que voltou? Porque ela fez uma lei obrigando, dizendo que presidenta é correto. Talvez você se pergunte, e agora, o que eu faço? Qual que eu utilizo? Os dois estão corretos. Um porque a gramática diz, outro porque uma presidente, no caso a Dilma Rousseff, disse que deve se usar. Então ela impôs isso por meio de lei. Professor, o que você acha dessa questão política? Eu não opino em questões políticas. Minha análise aqui é puramente em termos de ciência da língua portuguesa. Então a gente tem que respeitar a lei? Sim. Então presidente é correto? Pode utilizar na redação. E a presidente também. Então a presidente ou a presidenta são formas do feminino. Entretanto, aqui muda a flexão aí. A gente está falando de gênero, no caso, a mudança de heterônimo. É só a presidenta, a presidente, não muda a forma. Existe flexão de gênero em outros casos, né?
Então avô, avó muda só acento. Cônego, aí muda tudo, ó. Canoniza, aí o O virou O aqui no início. Cônsul, consuleza. Czar, czarina. Frade, freira. E muda muita coisa que não está na regra, por isso que são outros casos. Você pode pausar isso, estudar, dar uma observada, tá bom? Essa é a vantagem da videoaula. Flexão de gênero agora, diferentemente dos heterônimos que mudam a forma, a gente tem os uniformes, que não vão mudar a forma não, tá bom? Então nós temos aí o primeiro, que é o epiceno, não confunde com obsceno, pelo amor de Deus. É a mesma forma masculino e feminino, tá? O crocodilo serve pro feminino e masculino. Como é que eu vou saber se é macho ou fêmea? Acrescenta a palavra macho e fêmea na frente, esse é o substantivo epiceno. O segundo tipo, que é o sobrecomum, que vale para os dois gêneros, é o caso do o presidente e a presidente, é o mesmo caso. Então o artista, a artista, o aluno, a aluna, o dentista, a dentista, é a mesma forma, você marca o gênero somente pelo artigo que vem atrás, o e a, por isso que é chamado de comum de dois gêneros, não muda a forma, tá bom? Então esse comum de dois gêneros também entra aí no uniforme. O sobrecomum que está aqui em cima no slide, eu não falei. A criança, eu sei que é feminino, mas vale tanto para criança menininho ou menininha, tá? Então a criança tanto faz, tá bom? A pessoa pode ser um homem ou mulher, tanto faz. Não muda a forma, ele é chamado de sobrecomum. Também é do tipo uniforme, uma forma só. Então sobrecomum é uniforme, comum de dois gêneros também é uniforme. Voltando aqui, o epiceno também é do tipo uniforme. Então vamos lá, agora variação de grau. Terminando já essa variação de gênero, a gente vai para a variação de grau, aumentativo, diminutivo, etc. Nós temos aí variação de grau, você tem aumentativo, diminutivo e tem também o grau normal. Tá? Aumentativo para indicar o tamanho grande e o diminutivo para indicar um tamanho pequeno. Livrinho, tamanho pequeno, livrão, grande, livro, tamanho normal. Nós temos aí 3 graus então, e pode ter a forma analítica e sintética, por exemplo, casa grande, casa pequena. Analítica é sempre duas palavras. Lembra que a analítica vem de análise, então você acaba explicando mais, tem mais palavras. Casa pequena, casa grande, pé pequeno, pé grande. Sintético, só uma palavra para indicar. Casinho e casebre, os dois são pequenos, né? Se refere a uma casa pequena. É sempre uma palavra, sintética vem de síntese, então somente uma palavra, não duas. Pezinho, pezão, né? Pé pequeno, pezinho, pezão, pé grande, óbvio. Variação de grau, então você tem essas terminações que está aqui no seu slide para você. Grau diminutivo, inhozinho, ebre, etc. E grau aumentativo, ona, ásio. E alguns exemplos que eu coloquei embaixo aqui, diminutivo e aumentativo. Amorzinho, petitinho, né? Bocarra, grau aumentativo, já um bocão, né? Grande, já não é petitinho, não, tá? Coloquei sim um quadro para você pode pausar o seu slide para você poder observar isso. Nós temos o grau sintético, sempre uma palavra só, né? Ó, aqui o exemplo, ricaço, bigodaça, tá bom? E tem um grau aumentativo analítico, que você tem que associar um adjetivo, são duas palavras. Isso vale para o aumentativo e vale para o diminutivo, sendo sintético ou analítico, por isso que eu fiz o quadro. Você pode pausar e observar esse quadro a qualquer instante. Eu vou passar para vocês, agora vem flexão substantivos compostos. O primeiro exemplo que eu vou colocar aqui, a primeira regra, é muito simples, depois vai complicar um pouquinho. Seria a parte mais complicada. Na verdade, substantivo não é tão difícil, é porque tem muita coisa para a gente saber, né? Então acaba pelo número de conteúdo, isso atrapalha um pouquinho. Mas não é tão difícil assim não. Ó, substantivos compostos. A gente tem aí aqueles grafados sem hífen, apresenta a seguinte regra. Qual? É igual ao substantivo simples, só acrescenta o S, só muda o final. Então, você pega todas as regras do substantivo simples, aplica para os substantivos compostos que não tem hífen. Ou seja, eles são emendados sem colocar o hífen. Água mais ardente, aguardente, fica aguardentes. Girassol, que é gira mais sol, girassóis. Então são as mesmas regras dos substantivos simples, aqueles que não têm hífen. Já os que têm hífen, então vai complicar um pouquinho mais. Vamos lá, primeiro, ligados por hífen. Primeiro caso é a letra A que eu apresento para você. Se as duas palavras, os dois radicais aí, as duas palavras forem substantivos, você pode colocar plural no primeiro ou plural nas duas palavras, né? O S no caso. Palavra-chave, pode ser palavras-chave ou palavras-chaves. Tudo bem? Se for dois substantivos. Já aqui na letra B, já vai mudar um pouquinho. Flexiona os dois elementos quando forem formados substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo, numeral mais substantivo. Aí é obrigado a flexionar os dois. Então, amor perfeito fica amores perfeitos. Então, as duas palavras vão para o plural se você tiver a seguinte formação: substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo, numeral mais substantivo. Aqui na letra C, que é o terceiro caso,
Somente o segundo elemento vai para o plural, quando você tem verbo mais substantivo. Então guarda é verbo, é guardar. E roupa mais substantivo, é guarda-roupas. Se você tiver palavra invariável, mais palavra variável, alto não varia, palavra variável, mas falante varia, falantes. Então só o que é variável vai para o plural, é quase óbvio isso. Então alto, falantes. Palavra repetida, né? Então você tem palavras repetidas ou imitativas, reco-reco, está imitando, está repetindo. Então só a segunda vai para o plural, como diz a regra aqui da letra C. Só na letra D agora, quando só o primeiro elemento vai para o plural. Quando isso acontece? Quando você tem forma substantivo, preposição, substantivo. Então só a primeira vai para o plural. Tudo bem? Por exemplo, pés de moleque, não está no slide. Tudo bem? Mas moleque pés é substantivo, mas tem a preposição no meio, então só o primeiro vai para o plural. Ou quando tiver preposição oculta, cavalo, vapor, cavalos, vapor. Como preposição oculta? Qual preposição está oculta? A, cavalo, a vapor, cavalos, a vapor. Tá vendo que só o primeiro vai para o plural. É quando você tem substantivo, lembra? Preposição substantivo. Geralmente D, A, então só o primeiro elemento vai para o plural. Essa não é tão difícil. Letra E, permanecem invariáveis. Quando você tem verbo e advérbio, o bota fora, os bota fora, fica invariável. O que indica o plural? Só o artigo. Quando você tem verbo de novo, mas substantivo no plural, né? Rolhas, o saca-rolha, os sacas... os saca-rolha. A primeira palavra não vai para o plural nesse caso. Aliás, nenhuma vai para o plural, né? Que são invariáveis. Os saca-rolhas. Então fica invariável. Como é que eu marco plural? Pelo artigo que você marca o plural. Então, o último slide para vocês de teoria. Flexão substantivo composta, existem os casos especiais, o louva a Deus, os louva a Deus, o bem te vi. Os casos especiais porque eles não caem em nenhuma regra, tá, pessoal? São essas 4 palavrinhas. O bem te vi, os bem te vis, o bem me quer, os bem me queres. E agora o último caso e o mais estranho de todos. E existe isso na língua portuguesa, gente. O João ninguém, os Joões ninguém. Desse jeito, professor, com 2 Os? Exatamente. Tá bom? Então, terminou os casos especiais, eu passo a tarefa para você. Tarefa online, a primeira que eu vou passar, todo o módulo 3 você precisa concluir. Além disso, você precisa fazer as tarefas do livro, que vai da página 27 à página 30 do módulo 3. Lembrando que você tem e deve justificar todas as questões, tá bom? Todas com justificativa. Lembrando que esse é um tempo de crescer, é o lema do nosso colégio, então não pare de estudar. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fui!